Santo, Pai amado, as Tuas misericórdias têm nos dado a vida e a Tua graça tem nos mantido de pé. Continua com cada um daqueles que têm invocado o Senhor de todo o seu coração. Ó meu Deus, nessa noite nós pedimos o Senhor para continuar falando conosco no nome de Jesus. Se houver alguém precisando de cura, Senhor, que o Senhor cure, porque eu não posso curar. Senhor, eu não posso falar palavras de mim mesmo que vão edificar almas, mas o Senhor disse que é o Espírito do Senhor que fala em nós. E é por isso que nós temos fé de estar diante do Teu povo, porque é o Teu Espírito que vai falar para que haja edificação na fé do Senhor Jesus. Meu Deus, oramos essa simples oração, sabendo que o Senhor é aquele que tem o poder para fazer muito além do que pedimos ou pensamos. A obra é Tua, Senhor. Por isso pedimos o Senhor para continuar operando de acordo com o Teu querer, com a Tua vontade, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Quem orou com fé, diga aleluia. Glória a Deus. Cante assim: divino companheiro no caminho, Sua presença sinto logo a transitar. Vindo dissipastes todas as trevas, já tenho luz, a luz divina do Senhor. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morada eternamente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela a dor vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me ao céu chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, vais em mim morada eternamente. Fica, Senhor, meu Salvador. Graças a Deus. Bendito seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se coloca de pé no nome do Senhor Jesus. Pegue a tua Bíblia Sagrada e abra em Gálatas, capítulo 3. Carta de Paulo aos irmãos da Galácia. Capítulo 3. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Gálatas está antes de Efésios, está depois da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Gálatas capítulo 3. Glória a Deus. Vamos falar nessa noite
com baseado no tema a porta de escape, a porta para se escapar da maldição da lei. Amém? Esse é o tema da minha mensagem nessa noite. A porta para se escapar da maldição da lei. Glória a Deus. Está escrito assim no verso... Glória a Deus. Vamos ler a partir... Glória a Deus. Do verso 9. Vamos ler o 8 a seguir. Gálatas 3:8 diz assim: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que, pela lei, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Amém? Diga: Jesus, faz eu entender a tua palavra e guardá-la no meu coração. Amém. Podeis tomar assento e aplaudir o Rei Jesus. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Santo é o nome do Senhor Jesus. Irmãos, nós lemos aqui a carta de Paulo aos Gálatas. Glória a Deus. Ele falando sobre a porta de escape para se escapar da maldição da lei. Como assim maldição da lei? Está escrito que quem não obedecesse à lei mosaica, a lei de Moisés, seria maldito. E você pode encontrar isto em Deuteronômio capítulo 28, do verso 1 até o 14, não, acho que é do 15 a seguir. É Deuteronômio 28, diz uma série de maldição que viria sobre aqueles que não obedecessem à lei que Deus entregou a Moisés. A Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos desobedeceram à lei de Deus, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Bom, se todos pecaram, então todos estão debaixo da maldição da lei, amém? Porque a lei reza ou diz sempre que quem não obedecesse seria maldito. Uma vez que todos pecaram, todos são malditos, porque Romanos 3:6-23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus
é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Vimos em Gálatas que Cristo nos resgatou da maldição da lei, verso 13, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 21, diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus nunca pecou. A Bíblia diz na epístola de Pedro que ele nunca cometeu engano. Ele nunca mentiu e na sua boca nunca houve engano. Jesus Cristo Nazareno, o único homem que nunca mentiu, o único homem que nunca desobedeceu sequer um mandamento da lei mosaica. Até quando eles disseram que Jesus não obedeceu à lei do sábado, eles erraram nisto, porque Jesus não desobedeceu à lei do sábado. Por quê? Porque o sábado não era proibido executar serviços espirituais. Amém? Apenas serviços seculares. E Jesus, ele trabalhou em obras espirituais, pregando o evangelho e curando os enfermos. O próprio Jesus falou, parafraseando o que ele disse, Jesus disse aos líderes judaicos: se eu estou desobedecendo o sábado, a lei do sábado, por curar, vocês também estão, porque vocês no templo, no sábado, circuncidam uma criança se ela fez 8 dias de nascido. Então, se o sacerdote no templo realiza os seus trabalhos, então Jesus estava dizendo: se eu estou desobedecendo, vocês também estão. Mas nem ele nem os sacerdotes estavam desobedecendo, porque estavam realizando trabalhos espirituais. Amém? Portanto, Jesus nunca pecou, nunca desobedeceu à lei de Deus, e é por isso que o seu sangue, ele tem o poder de nos purificar dos nossos pecados. Amém? Porque é sangue inocente, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Aqui diz que ele não cometeu pecado, né? Mas se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Então, irmãos, aqui diz no verso 11 de Gálatas 3, que é evidente, ou seja, é claro, que pela lei, a lei de Deus, com base na lei de Deus, fazendo um julgamento da nossa vida com base na lei de Deus, ninguém será justificado, ninguém será achado justo, ninguém será achado inocente. Por quê? Porque Tiago diz que se eu obedeço todos os mandamentos, mas eu desobedeço eu já me tornei transgressor da lei. Amém? Eu não preciso desobedecer toda a lei para ser transgressor. Basta eu desobedecer um mandamento e eu já me tornei réu, digno de ser condenado. Amém? Glória a Deus. Então, é evidente, é claro que pela lei, com base na lei, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. A lei funcionou como um espelho para mostrar a sujeira do ser humano e a sua incapacidade de ser santo, a sua incapacidade de merecer o céu. Amém? Ao olhar para a lei, a gente vê, o pecador vê o quanto é indigno diante de Deus. Ao olhar para os mandamentos da lei de Deus, o pecador se vê perdido, ele se vê incapaz de agradar a Deus ao ponto de merecer o céu. Então ele sente a necessidade de um Salvador, ele sente a necessidade de alguém que assuma a sua culpa, que pague a sua culpa, que morra no seu lugar. E então a pessoa sente a necessidade do Salvador, do Cristo. Aleluia.
Então a lei nos conduz a Cristo, porque Cristo, a Bíblia diz em Isaías 53, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, o castigo que nós deveríamos merecer, ou o castigo que alguém deveria se submeter a ele, para trazer paz a nós, paz com Deus, caiu sobre Jesus. Ele suportou todo o castigo que nós merecíamos. Jesus Cristo Nazareno, voluntariamente, ele se submeteu, ele aceitou pagar cada centavo, figurativamente falando, cada preço exigido pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, pelas nossas maldades, pelas nossas iniquidades. Jesus recebeu toda a maldição que era para nós. Jesus se submeteu, ele aceitou sofrer o castigo que era para nós, para nos livrar da maldição, da condenação que a justa lei de Deus exigiu do pecador. A Bíblia diz em Salmo 7, verso 10 a 12, que Deus é um juiz justo. Sendo juiz justo, como diz Atos 17, verso 30 e 31, ele vai julgar o mundo, ele tem que julgar os transgressores da lei, ele tem que julgar aqueles que desobedeceram a sua lei. Deus não pode perdoar o pecador sem haver um substituto, alguém que pague os seus crimes, alguém que pague os seus pecados. Para Deus nos perdoar, ele teve que sacrificar o seu filho. Por isso diz João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia, bendito seja Deus. Aleluia. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, que Deus ele prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5 e versículo 6, né? Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, absolvidos pelo derramamento do sangue de Jesus, seremos por ele salvos da ira. A Bíblia diz em João 3,36, que quem crê em Jesus tem a vida eterna, mas quem não crê em Jesus não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Por que que a ira de Deus sobre ele permanece? Porque não há nada que o pecador possa fazer para pagar o seu pecado e ficar livre do julgamento. Só o sangue de Jesus Cristo pode absolver o pecador diante do tribunal de Deus. Só o sangue de Jesus pode absolver os transgressores da justa condenação imposta pela lei mosaica. É por isso que quem não crê em Jesus já está condenado. Mas o verbo crer lá em João 3,36, crer lá não é só uma convicção, um consentimento intelectual, mas é além da convicção de que Jesus é o Filho de Deus, é a convicção somada ao compromisso de renunciar ao mundo de pecado e se submeter às ordens de Cristo.
Ninguém vai ser justificado apenas por confessar que Jesus é o Cristo. Para ser justificado, tem que arrepender. E arrepender não é só arrepender, mas é converter, que significa, como diz Atos 3,19: arrependei-vos e converteis, para que sejam apagados vossos pecados. O pecador tem que sentir tristeza pelos seus pecados e tem que fazer um compromisso de obedecer os mandamentos do Senhor Jesus. É por isso que Jesus falou em Mateus capítulo 28, verso 18 a 20: ide, pregue o evangelho, batize as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinem a elas a obedecer tudo que eu tenho mandado. A Bíblia diz em Hebreus 5, verso 7 a seguir, que Jesus Cristo é o Salvador daqueles que obedecem a Ele. Ele é o Salvador de quem tem compromisso em obedecer os seus mandamentos e arrepende todas as vezes que desobedece. Porque a Bíblia diz em Eclesiastes 7:20 que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Mas 1 Epístola de João capítulo 1, verso 7 a seguir diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. O objetivo máximo do Evangelho é justificação. Não é só distribuir bênçãos para pessoas famintas de ter uma vida maravilhosa nesse mundo. O objetivo do sacrifício de Cristo é justificar o pecador. Justificar não é só declarar inocência. A justificação do juiz terreno se baseia apenas em declarar inocência. Mas a justificação de Deus vai além da mera declaração de inocência. Além de Deus bater um martelo dizendo: você é inocente porque o meu filho pagou seu pecado, você não deve nada. A justificação de Deus significa implantar no ser humano a lei do Espírito de vida, que está em Romanos capítulo 8, verso 2, que a lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte. Quando Deus justifica o ímpio, quando Deus justifica o pecador, Deus enche ele do Espírito Santo. E a Bíblia diz em Romanos 8, verso 1, que agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Deus não apenas absolve o pecador que arrepende dos seus pecados e crê em Jesus, além de absolvê-lo diante do seu tribunal, Deus concede o poder para ser filho de Deus, conforme João 1, verso 10 a 12, que Deus veio para Israel na pessoa de Jesus, mas Israel rejeitou Jesus, mas todos que aceitaram Jesus receberam o poder para ser filho de Deus. Receber poder para ser filho de Deus é receber o Espírito Santo, e produzir o fruto do Espírito. É disto que o Evangelho trata em sua suma, resumido: livrar os pecadores do justo juízo de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo, que fala de justificação, tem sido substituído por um Evangelho de solução de problemas para esta vida. Então as pessoas vêm à igreja em busca de solução para os seus problemas, somente em busca de uma vida melhor. Mas o Evangelho de Jesus Cristo, ele trata primariamente de resolver o maior problema do ser humano, que é o problema do pecado, o problema da impossibilidade de ser justo, o problema, conforme diz Romanos capítulo 7, o problema da impossibilidade de ser santo por si mesmo. O Evangelho vem trazendo perdão e
Irmãos, esse mundo é um mundo dominado pela corrupção. É um mundo dominado pela natureza que herdou de Adão. A natureza caída. Por mais que o ser humano queira ser justo, queira ser santo, não vai conseguir. Romanos capítulo 7 diz que o homem sem o Espírito Santo não consegue ser santo, não consegue ser justo. Mas Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, verso 17, que o Senhor é Espírito, e quando o Espírito do Senhor habita numa pessoa, ela é livre, ela é livre do pecado. Aleluia! Está escrito em Atos 2, 37 a 39, arrependam dos seus pecados e aceite a Jesus, e você vai receber o Espírito, o dom do Espírito. Irmãos, o pecador precisa arrepender dos seus pecados, ele precisa lamentar suas misérias, ele precisa lamentar os seus fracassos diante de Deus, precisa se entristecer por ser pecador, por ser miserável, por ser incapaz de obedecer a lei de Deus. A Bíblia diz que a tristeza do mundo opera a morte, mas a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a vida eterna. A tristeza do mundo faz morrer, porque Provérbio diz que a tristeza do coração é a morte da carne, é a podridão dos ossos. Mas a Bíblia diz que quando a pessoa se entristece pelo Espírito, ela arrepende dos seus pecados, ela lamenta as suas misérias, ela chora seus fracassos, e a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a vida eterna, porque a palavra do Senhor diz que Deus não despreza um coração quebrantado, um coração contrito. A Bíblia diz em Salmo 51, 17, que o sacrifício para Deus é um coração quebrantado, é o espírito contrito. E Deus falou em Isaías 57 e verso 15, e ele vem morar na pessoa que tem o coração quebrantado. Oricanda lavassurianda, avassubecanda labanai, avassubianda lavassuribicanda labahaia. A palavra do Senhor diz que Deus vem morar numa pessoa contrita. Glória a Deus, aleluia! O pecado traz maldição para a vida do ser humano. A doença existe por causa do pecado. A miséria existe por causa do pecado. As maldades no mundo existem por causa do pecado. A Bíblia diz que Satanás é o autor do pecado. Na primeira epístola de João capítulo 3 diz que Satanás é o autor do pecado. Mas diz também que o Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Jesus se manifestou para tirar o pecado da nossa vida. Jesus se manifestou para arrancar o pecado da vida do ser humano, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Bendito é o Senhor dos exércitos, que não nos abandonou na lama do pecado. Bendito é o Cordeiro de Deus, que derramou o sangue para nos resgatar da maldição da lei. Você precisa arrepender dos seus pecados. Você precisa dar um tchau para seus pecados. Você precisa se render a Cristo. Oricanda labassurianda, avassubikobanai terravanashai, andarabassuri-micanda labahaia. Você precisa entender que a igreja não está com as portas abertas só para você buscar um bom emprego, só para você buscar o carro do ano, só para você buscar as bênçãos que você precisa. A igreja está com a porta aberta para que você tenha o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Você precisa confessar a Deus os seus pecados, as suas iniquidades, e você precisa aceitar Jesus como o Senhor da sua vida, e precisa clamar a Ele para que Ele possa tirar do seu coração os maus pensamentos, o poder do pecado da sua vida, e te encher do Espírito Santo. Ninguém
Ninguém vai conseguir vencer o pecado com as próprias forças. É preciso se render a Cristo. É preciso se render a Cristo com lágrimas nos olhos de arrependimento, para ser liberto das drogas, da bebida e de tudo que te escraviza. É preciso entregar a vida para Jesus. É preciso fazer um compromisso com Deus. É preciso virar as costas para o mundo. É preciso nascer de novo. Jesus diz para Nicodemos no capítulo 3 de João, que aquele que não nascer da água, que é a palavra, e do Espírito Santo, não pode ver o reino de Deus. Você precisa nascer de novo, porque a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5 verso 17, que se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Oricanda labassurianda, rabacanda labassuri micobanabahai, e tudo se fez novo. A velha criatura vai queimar no fogo do inferno eternamente. A Bíblia diz em Daniel 12, verso 2 e 3, em João capítulo 5, verso 27 a seguir, que a velha criatura vai ser ressuscitada por Deus para queimar no fogo que nunca se apaga. Você já nasceu de novo. Se você nunca chorou de arrependimento nos pés de Jesus, você não nasceu de novo. Porque o novo nascimento é precedido de lágrimas de arrependimento. O novo nascimento é precedido, ou seja, antes de nascer de novo, o pecador tem que chorar de arrependimento nos pés de Jesus, com o coração cheio de fé. Aí Deus purifica, Deus liberta, Deus enche do Espírito e realiza a regeneração. Será que você é a velha criatura que aprendeu a vir para a igreja, mas você tem um coração duro, um coração perverso? Você nunca se arrependeu das suas maldades? Se você ainda é uma velha criatura, você precisa arrepender hoje. Você precisa. Sabe por que as pessoas não permanecem na igreja? Porque não nasceram de novo. Sabe por que as pessoas são paracletistas? Todo dia está numa igreja diferente? É porque não nasceu de novo. Sabe por que as pessoas não conseguem permanecer na igreja? É porque elas são velhas criaturas em busca das bênçãos de Deus. Elas não nasceram de novo. Elas não estão buscando o reino de Deus. Quando Jesus falou, busca o reino de Deus em primeiro lugar, Mateus 6, 25 ao 34, busca o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. As velhas criaturas frequentam igrejas em busca de vitória, de bênção, mas não permanecem, porque só permanece quem nasce de novo, nasce da água, nasce do Espírito, através do arrependimento e da fé em Jesus Cristo. Eu lamento que a maioria das igrejas se transformaram em um local de se reunir para buscar, para explorar as bênçãos de Deus, mas a maioria não tem um coração quebrantado, não tem um espírito contrito, nunca chorou de arrependimento, ainda estão debaixo da maldição da lei, porque para se livrar da maldição da lei é preciso arrepender dos pecados. Está escrito em Atos que a pessoa é liberta da maldição que a lei coloca sobre o pecador por causa dos seus pecados, quando ele arrepende, quando ele faz o que Tiago falou no capítulo 6, capítulo 4, verso 6 a seguir. Tiago falou: lamente as suas misérias, chore diante do Senhor, humilha diante de Cristo e Ele vai te exaltar. A maldição só sai da nossa vida quando há planto de arrependimento e quando há fé em Jesus Cristo. A maldição não sai da vida da pessoa apenas quando ela recebe a unção com óleo. Não! Para a maldição sair, ela tem que se render a Cristo com um coração contrito, derramando lágrimas de arrependimento. Tem que receber o Espírito do Senhor. Amém? Amém? Este é o verdadeiro Evangelho. Viu? Este
Este é o verdadeiro evangelho. É o evangelho que faz a pessoa permanecer com Cristo, independente das circunstâncias. Amém? Amém. Independente do que está passando, a Bíblia diz que o justo cairá 7 vezes, mas não ficará prostrado, porque o Senhor levanta. Amém? Todos somos sujeitos a cair em pecados, mas a Bíblia diz que a pessoa que ama a Jesus, quando cai, o Senhor não despreza, o Senhor estende a mão e oferece perdão e restauração. Amém? Nós temos que voltar a pregar o verdadeiro evangelho, irmãos, para que as pessoas se convertam de verdade e permaneçam na igreja, ou converte ou subverte. Amém? Porque a palavra igreja significa eclesia ou eclésia no grego, no original, e significa congregação ou reunião dos tirados para fora. Tirados para fora da onde? Do mundo de pecado. Igreja não é uma reunião de ímpios, uma reunião de pecadores, querendo o poder de Deus para ter uma vida maravilhosa. Não, igreja é uma reunião de pessoas que renunciaram ao mundo, aceitaram a Jesus e vivem se santificando para a vida eterna. Isto é igreja. Amém? E foi com esse pensamento que o Davi Miranda abriu a Deus e amor. Por isso ele ganhou muitas almas e estão aí até hoje. Como a irmã ali, ó, que tem 40 anos que aceitou Jesus como missionário Davi Miranda. Ela está ali por quê? Porque ela ouviu o verdadeiro evangelho. Ela não ouviu o evangelho apenas de bênção. Ela ouviu o evangelho de Cristo, que fala do arrependimento, da renúncia ao pecado e de se comprometer com Cristo. É por isso que ela venceu tantas lutas na vida e está ali com 40 anos de evangélica. Amém? Se você é um paraquedista que está na igreja só em busca de bênção, você não vai permanecer. Em breve você sumirá daqui. Porque só permanece na igreja quem recebe Jesus para ser salvo. Quem chora de arrependimento dos seus pecados. E isso não sou eu que estou falando. Tudo que eu estou falando aqui está saindo da Bíblia Sagrada. Amém? É por isso que eu falo com muita convicção e com muita veemência. Por quê? Porque eu sei o que eu estou falando. O Senhor me revelou as Escrituras. Eu não sei tudo, mas aquilo que eu falo com ciência. Por isso que eu falo com veemência e com muita convicção. Porque eu sei o que eu estou falando. Tudo que eu estou falando e que tenho pregado e ensinado tem a assinatura de Deus. Amém? Amém? Irmãos, a Bíblia diz em Samuel, 2 Samuel 23, que Davi profetizou que o Espírito do Senhor falou através dele que haverá um justo que governe a humanidade no temor de Deus. Esse justo é Jesus Cristo. Está escrito que haverá um rei que reine com justiça e que governe os seres humanos no temor de Deus. Este rei é Jesus. Está escrito no Novo Testamento. E em Atos 3, 23... está escrito, 22 e 23, que quem não se submeter a esse rei vai ser destruído. Irmãos, falam muito no amor de Jesus, mas não falam da ira do Cordeiro. A Bíblia fala no amor do Cordeiro, que voluntariamente se entregou para morrer na cruz. Mas a Bíblia fala também da ira do Cordeiro. Em Apocalipse está registrado a ira do Cordeiro. A Bíblia diz, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, verso 7 a seguir, que Jesus vai voltar para tomar
que não arrependeram dos seus pecados e não obedecem os seus ensinamentos. Amém? E em Hebreus 10 também está escrito que quem ouviu o Evangelho e virou as costas para Jesus, não se comprometeu em obedecer aos ensinamentos de Jesus, será queimado com fogo que nunca se apaga. Está escrito em Mateus 13 que Jesus vai mandar os seus anjos e vai colher no seu reino todos aqueles que cometem iniquidade, que cometem pecados, e vão lançar na fornalha de fogo, aonde haverá pranto e ranger de dente. A Bíblia diz em Salmos 2 que Jesus é o Filho, e lá está escrito para nós beijar o Filho para que ele não se ire. Sabe o que significa? Para a gente se submeter a Cristo. Beijar o Filho lá em Salmo 2 significa honrar Jesus com o nosso arrependimento. Honrar Jesus, beijar o Filho lá em Salmo 2 significa isso. Honrar Jesus com a nossa submissão. Ele perguntou, e a presença dele está aqui, eu estou sentindo. Ele perguntou em Lucas 6,46: por que vocês me chamam de Senhor, mas não me obedecem? Honrar o Filho é se comprometer com seus ensinamentos. E lá está escrito para nós beijar o Filho, honrar o Filho, para que ele não se ire e a gente venha perecer no caminho. Amados irmãos, eu estou por dentro das verdades bíblicas, e a Bíblia diz que quem não se submeter a Cristo vai gemer sem consolação. Amém, irmãos? Pelo amor de Deus, guarde no teu coração essa mensagem e fale ela para as pessoas, porque senão elas vão perecer. Eu não quero estar diante de multidão, agradando o povo e deixando todo mundo ir para o inferno. Amém? Todas as vezes eu prometi a Jesus que eu tiver a oportunidade de pregar, eu vou falar o que o Espírito de Deus colocar na minha boca. Amém? Eu não sou perfeito, eu sou imperfeito, mas Jesus é que me aperfeiçoa. E eu comprometi em falar o que o Espírito de Deus colocar na minha boca. Aceite quem quiser aceitar, goste quem quiser gostar, porque é melhor uma repreensão aberta do que o beijo de Judas. Amém? Saiba que se você for julgado com base na lei, você não será justo, inocente, não será salvo, porque você pecou, nós pecamos. Mas se você arrepender dos seus pecados, se você crê que Jesus é o Filho de Deus, o justo, que pagou os seus pecados com teu sangue, com seu sangue, e se você aceitar Jesus como Senhor, aceitar Jesus como Senhor significa se comprometer em se submeter às suas ordens. Ninguém será livre do fogo do inferno se não se comprometer, apesar das suas faltas, mas ter um comprometimento em obedecer os ensinamentos do Senhor Jesus. Viu? Não te engane, não se engane. Jesus ama e Ele deu a vida por amor, mas Ele não vai livrar ninguém do inferno se não se comprometer em obedecer a Ele. E está escrito em Hebreus 5 que Jesus, sendo consumado, Ele morreu, ressuscitou e se tornou o eterno Salvador de quem obedece a Ele. Está escrito em Hebreus 5, verso 7 a seguir.
Jesus é o nosso Salvador. Se apesar das nossas imperfeições, nós tivermos fome e sede de justiça. Se nós caímos aos seus pés com lágrimas, todas as vezes que a gente erra. Amém? Se a gente erra, se a gente peca e vive como se não tivesse pecado, Jesus não é nosso Salvador. Jesus só é o Salvador daqueles que erram e caem de joelhos, pedindo misericórdia e pedindo restauração. Amém? Eu sou um pregador de salvação. Amém? Então aí está a porta de escape para se escapar da maldição da lei. E essa maldição da lei, Apocalipse 21, verso 8 diz que é o final dessa maldição é o fogo eterno no inferno que nunca se apaga. Amém, irmãos? Então a porta de escape da maldição da lei é um coração quebrantado, um espírito contrito e um coração cheio de fé em Jesus. Quando a pessoa crê em Jesus, ela é perdoada e regenerada e purificada, amém? Ela recebe o Espírito do Senhor e então o Espírito Santo guia ela no caminho de justiça. Quem entendeu, diga amém. Então bate palmas e glorifique o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus.